Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Amados, mais uma vez agradecer ao pastor Arno pelo privilégio que me dá de poder estar aqui com os irmãos nesta noite, de falar, de ceder o púlpito que com tanto zelo, ele cuida. Então é bom estar com os irmãos. E nós vemos num momento meio complicado. Acabamos de acompanhar o drama na família da irmã Priscila, Estávamos lá quando chegou a notícia na casa de Jussara, e quando voltamos, Arno já não estava, já correu para ver se a sua ovelha precisava de suporte. Coisas terríveis têm acontecido. Eu não posso dizer que está no mundo inteiro, mas a gente ouve falar que por aí a coisa não está fácil. Porém, parece que aqui está até um pouco pior às vezes, Porque a violência no Brasil assim, é uma coisa muito antiga, cidades muito violentas. E a gente chega a ver as pessoas perdendo a esperança de tudo, de tudo. E eu me lembro quando eu estava em Tupã, eu fui pastor numa igreja na cidade de Tupã, cidade de 56 mil habitantes. E saiu um grupo numa excursão, e vários deles eram da faculdade na qual eu lecionava, alunos de lá e colegas professores, e eles saíram, junto com outros da cidade, para uma excursão lá em Santa Catarina, Blumenau. Lá em Blumenau tem uma festa, que é a festa da cerveja, como é que é? Oktoberfest. Oktoberfest. O ônibus capotou, quase todos morreram. O avião da FAB foi levar os corpos na cidade. O avião parou no pedaço de uma cidade pequena, tinha uma pista de aeroporto bem grande. E o avião pousou, mas foi uma tristeza tão grande. Nós fomos lá no aeroporto, e eu, como pastor, estava lá. Tinha conhecidos nossos lá, tinha colegas, tinha alunos, e foi saindo caixão. Sepultamento, o velório foi no ginásio municipal, todos aqueles caixões, ginásio lotado. Fui visitar uma família que eu não tinha conhecido, mas senti uma grande compaixão, porque aquela família era um casal que tinha 2 filhas. E as 2 filhas estavam lá. Eles tinham uma loja na cidade muito bem sucedida. Tudo que eles construíram era para quem? Para as filhas. E agora as filhas morreram, e eu tive na casa deles, na sala deles. Falar o quê? Para um casal que não tem a experiência de caminhar com Jesus numa hora dessa. Resultado, até onde eu soube, é que eles ficaram completamente desiludidos da vida, mesmo que de início, não. Para manter aquela pegada, mas perderam o encanto de viver. O que será que, se você perdesse, lhe roubaria o encanto da vida? O que será? Então, essa vida vivida nela mesma e só para ela não nos dá muita esperança. A irmã, quero agradecer, a referência fez ontem, fez referência ao culto de ontem, de geração e geração, Mas cadê o nome dos antepassados? A gente lembra o nome do nosso pai, lembra o nome do nosso avô. Meu irmão citou aqui o nome daqueles que criaram meu avô. Eu não sei o nome do pai da minha avó. Você sabe? Não sei. Deixou de existir. Foi muito bem colocado. O que vão falar de você nos seus 100 anos? Mas já passou tanta gente por este mundo. Será que nós estamos pensando que nós vamos viver aqui eternamente?
Será que eu estou tão apegado a este mundo que eu fico desesperado, propositalmente usando essa palavra? Desesperado porque aquilo que poderia garantir uma esperança futura é algo fugaz, algo que não está no meu poder de mantê-lo. Qual é a coisa mais importante que você tem nesse mundo? Se você puder falar, meu casamento, minha família, meus filhos, mas isso é permanente? Não é permanente. E pobre daquele cuja esperança está em algo que se esvai. Nós somos cristãos, irmãos. E cristão é coisa de doido. Se você não está pronto para ser doido, você não está pronto para ser cristão. Cristão consegue viver num mundo como esse, como se ele não tivesse nesse mundo. Por isso que incomoda as pessoas. Porque quando a gente não vê no outro aquilo que nós somos, isso nos incomoda. Irmãos, eu estava lendo um texto sobre isso que eu acabei de falar, que foi escrito por Tozer, A.W. Tozer, Hayden Wilson Tozer. E me chamou a atenção porque o texto era mais ou menos isso. É como se a gente pudesse traduzir que cristão é esquisito. Você é esquisito? Você tem que entender que se você quiser ficar bem na fita, você não está pronto para ser cristão. Cristão é esquisito, rapaz. Outro troço esquisito é ser cristão. Rapaz, essa minha irmã vem aqui na frente falar com essa lucidez sobre o que aconteceu com ela essa semana. Eu só de fazer a referência agora estou emocionado. Esse povo é povo muito estranho. Ele vai no velório, eles cantam no velório, isso é coisa de maluco, rapaz. Então, olha só o que Tozer escreveu no livro dele, O Conhecimento do Santo. Ele diz assim, olha só, um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha, em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado justo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando ele é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. Mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver. Ele renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter. Vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede todo entendimento. É coisa de doido, não é? Falando em coisa de doido, a gente tem uma linguagem que às vezes as crianças não entendem. E eu me lembro que a minha filha do meio, um dia ela chegou para a mãe dela e falou: mãe, quando Jesus voltar, nós vamos para o céu? Ela ouviu lá na escolinha que Jesus ia voltar, a escola bíblica. Minha mulher falou: vamos. Então, você me leva no colo? A gente fala com tanta naturalidade dessas coisas que são tão reais, e para o mundo isso são o quê? Loucura, porque é coisa de Deus. E sabe uma coisa que é loucura em nós? A esperança. Porque a nossa esperança não está nas coisas deste mundo. E a nossa esperança não é baseada nas coisas que nós vemos, mas ela está fundamentada na nossa fé. Abra o Salmo 130, para falar de esperança cristã no livro do Antigo Testamento. Salmo 130.
Eu vou pedir uma gentileza. Alguém pode conseguir um pouco de água para mim? Salmo 130. Olha só, vê se você já se sentiu lá nas profundezas. E nas profundezas é quando você não vê mais esperança. Mas não para nós. Mas não para você, meu irmão. Mas não para você. Das profundezas a ti clamo, ó Deus. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Irmãos, eu quero destacar aqui algumas coisas. Vamos caminhar aqui numa proposta de ir tirando do texto algumas coisas. Verso 1. Veja o verso 1. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. O que você aprende nisso, irmão? Onde ele está? Não é verdade? Está na pior situação. As profundezas é uma ideia do abismo do abismo. Lembra lá de Jonas? Que ele foi até o fundo, não tinha mais esperança nenhuma. Aí, quando ele não tinha mais esperança nenhuma, diz o texto, ele clamou ao Senhor. Então, primeiro verso. Onde está o servo do Senhor? Qual o recurso que você tem nas profundezas? Qual o recurso que ele tinha nas profundezas? A quem ele clamou? Ao Senhor. Você está nas profundezas? Não tem recurso nenhum? Se você tiver Jesus no seu coração, você tem recurso. E o seu recurso, perceba o que diz a palavra de Deus. Senhor, escuta a minha voz, seja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Ou seja, o recurso que eu tenho não está em mim, está nele. E não é por causa de mim, é por causa dele. É diferente quando você tem um recurso que você construiu esse recurso, como um recurso financeiro, como você ser muito legal com as pessoas e depois as pessoas serem legais com você, como o irmão falou aqui, um testemunho lindo sobre a igreja amorosa. Às vezes alguns aqui vão ser até mais socorridos do que outros, pela rede de relacionamento que aqui dentro mesmo conseguiu criar, mais do que outros que às vezes não conseguiram criar, pela sua natureza, pelo seu jeito de ser, sei lá, sua falta de identificação, não é questão de caráter, de valor, é uma questão do jeito da pessoa. Então, até isso também é criado pela igreja. A igreja verdadeiramente amorosa era aquela que conseguisse, nenhuma delas, creio eu, consegue, ser tão dada para com todos igualmente e de modo absoluto. Isso só Jesus, né? Até isto que o irmão falou, que é belíssimo, nós também construímos. Mas no caso desse recurso, não é pelo que nós somos, é pelo que ele é. Um pequenino exemplo é o amor de pai, de mãe por filho. Não amamos pelo que eles são. Na verdade, há coisas neles que nós não gostamos.
de que nós disciplinamos para que mude, e algumas dessas não vão mudar e vão nos irritar a vida inteira quando ele, não sei, o amadurecimento vai ajudar, mas sabe do que eu estou falando. Mas a gente gosta desses trem, não é pelo que eles são, não, é pelo que nós somos. Somos pais amorosos e vamos amá-los sempre. Ele é nosso recurso nas profundezas, não porque eu mereça, não pelo que eu sou, não por alguma coisa que eu tenho feito para merecer que Ele me socorra, é por causa dEle, pelo nome dEle que está em mim, que Ele me socorre. Isso é muito lindo. Agora olha o verso 3, quero destacar a segunda coisa. A nossa iniquidade. Aqui está o obstáculo à nossa esperança. A nossa iniquidade. Perceba uma coisa. Peguei o carro do meu pai. Pai, posso sair com o carro? Pode, filho. Então tá bom, pai. Peguei o carro do meu pai. Saí com o carro do meu pai. Estacionei o carro do meu pai em lugar permitido. Deixei o carro do meu pai. Entrei onde eu tinha que ir. De repente vem um carro desgovernado e bate no carro do meu pai. Meu pai é um homem justo. Eu ligo para ele, pai, aconteceu um problema. Conto que foi. Eu tenho absoluta certeza de que meu pai não vai me disciplinar por nada. Por nada. Ele autorizou, eu peguei, estava no lugar certo. O carro bateu por um cara desgovernado. Estava parado o carro. Certo? Sendo ele um homem injusto, ele vai me disciplinar? Não. Então, eu tenho esperança de que eu não vou sofrer por causa daquilo, quando eu for falar com ele. Segunda situação. Peguei o carro do meu pai, escondido do meu pai. Escondido. Sabendo que o meu pai não queria que eu pegasse, pior ainda. Saí, coloquei o carro do meu pai num lugar permitido. Dirigi direitinho, estacionei no estacionamento permitido. Eu entrei onde eu tinha que entrar. Veio um carro maluco, desgovernado, bateu no carro do meu pai. Eu tive culpa no acidente. Mas eu estou ou não estou preocupado com o que meu pai vai fazer comigo por eu? Está percebendo a diferença? A minha esperança de que não vai dar BO, ela não existe por causa do meu erro de pegar sem ele autorizar. Quando eu olho para a eternidade, sabendo que eu sou culpado, eu não tenho a esperança. Eu preciso resolver a questão da minha culpa, para olhar para a eternidade com esperança. Mas como ter esperança se toda hora eu cometo o erro de fazer as coisas escondido do meu pai, coisas que meu pai disse que não era para eu fazer? Por isso que, quando eu recorro a ele, aí vem a segunda coisa, não é só por causa dele também, mas é pela minha fé que ele resolveu o problema do meu pecado. E não foi por causa de mim, foi por causa dele também. Porque ele me criou por um propósito dele. Ninguém exigiu ele criar ser humano, não é verdade? Ele tinha uma ideia, eu vou fazer isso. E eu vou fazer. Os bichos erraram, mas eu ainda vou fazer isso. Por causa do que ele quer fazer por você. O plano que ele tem para você não é necessariamente por causa de você, é porque ele tem um plano maravilhoso. Ele tem o plano. E esse plano inclui você. E você usufruirá desse plano maravilhoso e pode ter esperança de usufruir dele, mesmo que seja um pecador, fazendo as coisas que o pai disse que não era para fazer. Não é por causa de você, é por causa do plano dele. Do plano dele que ele tem para você. Por isso você pode ter esperança, por causa dele. Porque muita gente fala, mas eu não mereço.
Sabe o que eu tenho para dizer para você? Você não merece mesmo. Semana passada eu preguei um sermão que eu intitulei assim: Deus não gosta de você. Deus não gosta de você. Sabia que Deus não gosta de você? Deus não gosta também. Não gosta de mim, não gosta de você. Deus ama você. E quando a gente ama mesmo aquela pessoa que tem coisas nela que a gente não gosta. Ele olha para mim e não gosta do que vê em mim. Ele não gosta do que ele vê. Você acha que Deus gostaria da minha companhia pelo simples fato de eu ser quem eu sou? Que tipo de papo eu vou levar com ele que possa fazê-lo sorrir? Que tipo de louvor vou prestar para ele que ele, rapaz, nunca ouvi isso, que maravilha. Vou comprar um ingresso para ouvir fulano cantando uma coisa nova. Não existe nada no céu que Deus não saiba, no céu e na terra que Deus não saiba. Deus nos ama, é um conceito muito mais profundo do que gostar. E é por isso que nós podemos ter esperança. Um filho tem esperança porque sabe que o pai o ama. Então, eu lembro de uma história. Eu sempre lembro dessa história quando eu vou falar de coisa assim, de esperança. Daquela menina que o pai sempre trazia um doce para ela. Mas ela não via o pai, só via no pai o dia da folga. O pai levantava cedo para trabalhar e ela não, e o pai chegava à tarde do trabalho e ela já dormia. E um dia, sempre que ela pedia, o pai trazia alguma coisa para ela, e aquele dia, ela, antes de dormir, ela escreveu para o pai: pai, traz um doce, traz um chocolate para mim, uma bala, faz balas para mim. E o pai, então, foi dar um beijinho nela antes de dormir, viu aquilo escrito. De manhã cedo ele saiu para trabalhar. No dia seguinte, ele saiu para trabalhar à noite, quando ele voltou do trabalho, estava escrito lá no chão do quarto: pai, obrigado pelo doce. É demais, não é? Ela tinha certeza que ele ia trazer o doce e já deixou escrito. Não era por causa dela, era por causa dele. Ele construiu essa confiança nela. Ele construiu essa confiança nela. Ela podia ser a mesma menina boazinha de sempre e o pai ser outro, que não ia trazer doce para ela. Seu pai é o motivo da sua esperança. O Senhor Jesus, né? E aqui, irmãos, veja o verso 4. O verso 4 não, perdão. O verso 4, desculpa. Mas contigo está o perdão. Lembra que eu saí de carro sem meu pai deixar? Veja o verso 8. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. O seu pecado, porque você sabe que pegou o carro escondido de seu pai, é a maior barreira que você tem que ultrapassar para poder ter esperança nessa vida. E só a fé no Redentor, naquele que redime você da sua culpa, faz a remissão do seu pecado, da sua dívida, é que vai liberar você para ter esperança. Senão você não vai ter esperança. Até no último momento falar, será? 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 Não é? Então eu quero convidar você essa noite a depositar sua fé no Redentor. E não só para a eternidade, para as coisas deste mundo. Para as coisas deste mundo. Essa família que perdeu esse querido, a postura da fé em meio à prova vai dar um fruto tão grande que não pode nem imaginar. O equilíbrio que a fé nos dá é o maior testemunho, é o que nos torna as pessoas mais esquisitas do mundo. Olha só, nós temos uma irmã lá na nossa igreja que perdeu um filho jovem. Tem 1 ano, talvez, uns 2 anos, né?
Irmãos, a postura daquela irmã, usando as expressões que eu usei no início do sermão, foram tão estranhas, que até nós, crente velhos, eu crente velho, a minha esposa crente novinha. Não porque ela é crente há pouco tempo, é porque ela é novinha, mesmo que seja crente há muito tempo. Nós espantamos. Irmãos, incomodou até a nós, porque essa aí, quando perdeu o primeiro marido dela, eu, quando perdi minha primeira esposa, nós ficamos arrebentados, né? Eu não a conhecia, mas eu sei da história, óbvio. Mas aquela irmã surpreendeu todo mundo, os crentes antigos, crentes novos, eu, pastor, falando, rapaz, o que está acontecendo com essa mulher aqui? Está muito equilíbrio, perdeu um filho com esse equilíbrio, um filho amado. Irmãos, eu não sei, eu acho que ela estava num patamar que eu não cheguei ainda. Ela estava num patamar. Eu ainda estou apegado a algumas coisas neste mundo. Eu ainda estou apegado. Eu estou apegado à minha esposa, meus filhos, de um modo. Eu preciso ir mais fundo nessa coisa de mim com Deus. Ainda mais fundo. Porque quando o apóstolo Paulo diz que tudo, e quando ele fala tudo, inclui a sua família, transformou-se em nada só pelo único fato dele conhecer Jesus, isso eu não estou lá ainda. Digo que eu me vendo, creio, pelo que eu me conheço, que eu não deixaria Jesus por causa dessas pessoas. Mas eu não me abalar com as suas perdas por causa do que eu, né? Isso não. Eu nem sei se isso é normal ou é anormal, né? Porque somos humanos, Jesus até sofreu agonia e pediu para livrar-se. Mas uma coisa eu sei. Quanto mais você deposita a sua fé em Jesus e quanto mais você caminha com o Senhor nesta caminhada, mais vão deixando de ter importância as coisas deste mundo. E mais ganha importância as coisas que estão por vir. Isto é fato. Isto é fato. E quem não tem esta esperança é o oposto. As coisas que vão ficando para trás vão ganhando tanta importância e tem cada vez menos coisas pela frente, porque a morte se aproxima, que em vez de esperança tem desespero. É o oposto. Então a nossa esperança está em Cristo. Amém? Quero terminar com mais um destaque. O verso 6, maravilhoso. É um conceito de esperança, uma ilustração, uma metáfora para a esperança. E é assim. A gente entende a palavra esperança não como uma coisa certa, uma coisa que se espera. Mas não é esse conceito teológico bíblico, da teologia bíblica e nem da teologia protestante reformada sistemática. A teologia bíblica, a esperança é certeza do que está por vir. A fé é a certeza daquilo que se espera. É a certeza. E onde está a certeza nesse verso? Certo? Por pior que seja a noite, é questão de tempo. Vai raiar a luz da manhã. Você não vai dormir e falar, será que amanhã vai ser amanhã? Será que depois dessa noite vai vir um dia? Será que vai clarear? Será que o tempo vai parar e eu vou ficar aqui na meia-noite eternamente? Você deita, não importa quanto está doendo, uma dor que você tenha, né? Você sabe que, mesmo que pareça uma eternidade, vai clarear. Tem uma hora que vai clarear. Até pode parecer que nunca está clareando, mas vai clarear. É uma esperança certa. O guarda, que é aquela sentinela que fica guardando durante a noite, tem noite que parece que não passa. Por quê? Porque não acontece nada. E tem noite que passa rapidinho, que é tanta coisa.
Não importa se para nós parece que passou rápido ou não. Uma coisa é certa, vai clarear. E aquelas noites que parecem não passar, esse guarda espera por uma manhã que ele tem certeza que virá. E ele não vê a hora que ela chega. Essa é a nossa esperança. Na certeza de que o Senhor virá. Por isso, para que tenha certeza que quando ele vier, para você vai ser o grande dia e não será apenas o dia da ira do Senhor, você tem que atender o verso de número 7. Espera Israel pelo Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Então não importa o que você tenha feito nessa vida. Se você já pegou muito carro escondido do seu pai e deu BO, não importa. Se você crê no Senhor, primeira coisa, você tem consciência dos seus erros, porque o seu Senhor é um Pai justo. Então ele fala, ele remirá Israel de todos os seus pecados. Tem consciência que tem pecado. Não é? Deixa para lá, Jesus perdoa. Esse não crê no Senhor. Ele está crendo num Deus falso, um Deus que não é justo. Ele está crendo num Deus que não tem um plano maravilhoso para ele, porque o plano maravilhoso não pode incluir pecado para a sua vida. Está totalmente fora. Se você crer nesse Deus da Bíblia, primeira coisa, você vai reconhecer que é um pecador. Segunda coisa, você vai confiar nele e não em você, que ele, por causa dele, vai remir o seu pecado, porque você crê que o que ele fez na cruz foi pagando o preço do seu pecado. Então você olha para o futuro, seja para o futuro imediato ou imediato ainda, você olha para o futuro, sempre com esperança, porque ele é a sua salvação. Amém? Baixa a sua cabeça um pouquinho. Faça um momento de reflexão. Você está muito perturbado com esse mundo. Você está muito preocupado. Você não sabe como que vai viver nessa situação. Ou se acontecer algo com você, com a sua família, com o seu emprego, com o seu futuro. Você está um pouco preocupado, está tenso. Isso é normal, é humano. Mas se você conseguir aprofundar a sua fé no Senhor Jesus, você terá uma esperança em todos os momentos, de agora e por toda a eternidade, que nada poderá abalar você. Porque o seu Senhor é o Redentor de Israel, o Criador dos céus e da terra. Senhor, faze-nos caminhar neste mundo firmemente consolidados na rocha que é Cristo Jesus, de modo que sejam as coisas que nos circundam aqui, ou seja, o desconhecido do mundo de além, não sejam suficientes para nos causar pavor, porque a rocha eterna, inabalável, nos sustenta. Nos sustenta hoje, aqui, nos sustenta amanhã e nos sustentará por toda a eternidade. Ajuda-me, Pai. Eu que Tu escolheste para nesta noite trazer esta palavra a este povo amado do Senhor, preciso que me sustentes também nesta fé. E a cada um dos Teus servos nesta casa, para os quais enviaste a Tua palavra, que não há de voltar vazia, mas há de cumprir seu propósito. Que nenhum de nós, o pior que possa o cenário pessoal, familiar, nacional ou mundial, nos apresentar, ser nos apresentado de modo tenebroso, que nenhum de nós perca a esperança
de estar nos braços do Senhor, já agora e por toda a eternidade. E enfrentemos, Pai, enfrentemos cada situação com galhardia, com alegria, mesmo que passando por grandes provas, sabendo que esta momentânea aflição, vivenciada pela fé, acumulará para nós um eterno peso de glória. Por isso, Pai, obrigado por estar conosco, como bom pastor que nada nos deixa faltar, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, inspirando-nos, alegrando-nos e renovando a nossa esperança na certeza de que estaremos na casa do Senhor por longos dias. Em nome de Jesus oramos. Amém.